Olá, eu sou Leonardo Macedo, eu sou médico oncologista cirúrgico, especialista no tratamento de doenças da região de cabeça e pescoço. E eu vou falar para vocês de uma cirurgia assim, que eu sou especialista na realização, que é a cirurgia de tireoide, a tireoidectomia, né? E eu queria falar para vocês dos riscos dessa cirurgia, né? Para você que teve alguma indicação dessa cirurgia, para você que está preocupado, com muito medo sobre essa cirurgia, vou te falar sobre os riscos dessa cirurgia. Uma vez que ela foi indicada, seja por um motivo de nódulo benigno, né, um nódulo grande que está fazendo compressão da sua via respiratória ou te deixando com dificuldade para respirar, seja por um motivo que você tem um nódulo, fez a punção e esse nódulo veio suspeito de malignidade, precisa ser operado para esclarecer se realmente é maligno ou se é benigno, né? As indicações são diferentes, que eu falei, mas a cirurgia geralmente é praticamente a mesma, né? Muda um pouco a cirurgia quando se sabe que é maligno ou quando se é suspeito de maligno. Na minha opinião, a cirurgia muda um pouco, né? Você pode ampliar essa cirurgia, mas ampliar no sentido de tirar alguns linfonodos a mais que podem estar suspeitos de doença, mas de maneira geral a cirurgia é muito parecida, muito parecida. Então, existem alguns riscos, né? E a primeira coisa que eu te falo é que a cirurgia para a retirada da tireoide, ela tem que ser feita com anestesia geral. Então, principalmente os pacientes que têm mais de 40 anos, eles precisam fazer exames pré-operatórios. Então, ele faz exame de sangue, radiografia do tórax, eletrocardiograma do coração, passa no cardiologista para emissão do risco cardiológico cirúrgico e em alguns locais também fazem a avaliação pré-anestésica, né, com o anestesista. Conhece o anestesista explica um pouco sobre a anestesia. Então, vamos fazer aqui um cenário seguinte, que você combinou com o seu cirurgião, doutor, vamos operar tal dia, o senhor me opera, e como que vai ser nesse dia? Então, geralmente você dá a entrada no hospital. A minha preferência é operar os pacientes no período da manhã, então eles operam ali na hora do almoço, eles já vão poder alimentar, eu já te adianto isso, a grande maioria dos meus pacientes que são operados no período da manhã, ali eles almoçam, eles fazem um lanche, eles já podem alimentar ali no horário do almoço, cerca de meio-dia, 1h. Então você vai chegar lá no centro cirúrgico interna, chega no centro cirúrgico e vai para a sala de cirurgia, uma vez que está tudo conforme o combinado. Lá na sala de cirurgia, a primeira coisa que vai acontecer é o anestesista pegar a sua veia, né? Vai pegar a veia do braço e vai te oferecer oxigênio. Então ele te oferece oxigênio e quando lá no monitor dele já tiver com a saturação em 100% de oxigênio, ele fala assim, agora eu vou começar a fazer as medicações anestésicas. Então ele vai fazer as medicações anestésicas, todas as medicações geralmente que ele faz, existe um antídoto para elas, né? Todas as medicações que ele faz têm os antídotos, tem para cortar o efeito desse primeiro remédio que ele fez. No final, ele vai usar os antídotos para o paciente despertar, né? Para ele acordar da anestesia no final. Então a grande maioria das pessoas tem muito medo da anestesia, mas é um procedimento muito seguro, né? E a monitorização que eles fazem hoje é muito segura e permite que se faça não só a cirurgia de tireoide, mas muitas outras cirurgias. Imagine que existe transplante de coração, de fígado, cirurgias plásticas que demoram horas e horas, cerca de 6, 7 horas ou mais. Então é um procedimento extremamente seguro. Então depois que você já estiver lá anestesiado, o doutor vai passar um aparelho na sua boca e vai acessar a sua via aérea, próximo da respiração. Então ele coloca um tubo entre as cordas vocais e esse tubo fica lá no seu pulmão, você vai respirar por ajuda do aparelho de anestesia. Uma vez que você já está lá anestesiado, o cirurgião vai te posicionar. Então, o posicionamento para a cirurgia de tireoide é com a cabeça bem elevada, né? Expondo bem essa região onde fica a tireoide, que é aqui embaixo no pescoço, logo abaixo do pomo de Adão. E existem pelo menos 3 riscos de agora para frente que eu vou te falar sobre a cirurgia de tireoide. O primeiro risco é com relação a sangramento. Então, o sangramento na cirurgia de tireoide, claro que o cirurgião não vai te deixar sangrando, não é esse o motivo de falar de sangramento. Tudo que ele vê que for sangramento, ele vai colocar a pinça de cirurgia, vai fazer a amarradura com o fio de cirurgia, não vai ficar nada sangrando. Mas imagina que, enquanto eu estou falando, você está vendo aqui a veia do meu pescoço ficando grande. Imagina se eu tossir, por exemplo, tudo aqui se expande muito. Então, o pescoço é uma região do nosso corpo muito sensível às diferenças de pressão e que às vezes a gente não percebe. Então, no pós-operatório, existem riscos de sangramento, né? Por isso que alguns cirurgiões deixam o dreno, talvez alguém que já operou da tireoide está assistindo esse vídeo, talvez ficou com um dreno no pescoço.
E esse dreno é para vigiar qualquer relação, qualquer risco de sangramento, né? Ele vai ajudar muito ali caso tenha alguma coisa. Então, a gente orienta que evite tossir. Ah, doutor, mas eu não aguento ficar sem tossir. Mas tem um remédio, a gente pode prescrever uma medicação que vai evitar você tossir no pós-operatório. A gente pede que evite falar alto, né? Eu lembro quando eu era especializando ainda, que eu era residente, eu lembro que meu chefe uma vez operou uma cantora. E essa cantora, ela morria de medo de ficar rouca, enfim. E aí ela ficou ótima ali da voz, o chefe não usou nem dreno também, foi uma cirurgia muito boa. Aí ela foi encaminhada para o quarto depois que acordou, muito bem. Aí lá no quarto ela resolveu testar a voz. Então, quando ela fez isso, foi um erro grave, estava orientado que não o fizesse, mas ela foi testar a voz dela, fez muito esforço e acabou tendo um sangramento, tendo que ser operado no mesmo dia. Outro exemplo também, a gente deve evitar falar muito alto, né? A gente teve outro caso lá do chefe também, que ele operou e tudo bem, sem dreno. No outro dia eu fui lá, ajudei o chefe, dei alta, fiz todos os papéis, fiz a receita igual ele gostava e orientei bem. E o paciente foi para casa. E em casa parece que ele foi ajudar a filha a arrumar para ir para a escola, né? Arrumar algumas coisas. Essa menina estava meio teimosa com ele lá. Ele deu um grito com ela. E aí esse grito fez muito esforço e fez também com que o paciente tivesse um hematoma. Então o primeiro risco que eu falo para vocês é com relação ao hematoma. Ele não está relacionado ao intraoperatório, ao ato do cirurgião operar. Mas a manipulação dessa região associado a excessos no pós-operatório, excesso vocal, então gritar, cantar, e esforço, né, de vômito também está incluído nesses riscos de hematoma. O segundo risco é com relação ao hipoparatiroidismo. O que é hipoparatiroidismo, doutor? Então, atrás da tireoide existem geralmente duas glândulas de cada lado que chama paratireoide. E a glândula paratireoide ela serve para fabricar um hormônio que chama paratormônio. E o paratormônio ele serve para regular o cálcio do nosso corpo. Então, ele que vai absorver o cálcio do intestino, daquilo que você alimentou, reabsorver do rim, reabsorver do osso, caso seja necessário. Então, o paratormônio, ele regula o cálcio do nosso corpo. Só que quando a gente opera a paratireoide, pode ocorrer, né, não é todo o caso, da paratireoide parar de funcionar. Geralmente ela para de funcionar há cerca de 30 dias. E durante esse período é necessário que se reponha o cálcio 2, 3 vezes por dia, para que o paciente não tenha baixas no nível de cálcio. Toda vez que você tem baixa no seu nível de cálcio, você tem cãibra. Então você vê um jogador lá que correu 90 minutos ou mais tempo no jogo de futebol, por exemplo. No final, alguns têm cãibra, né, que correram esse período inteiro. E essa cãibra que ele tem é o resultado do cálcio que está baixo no sangue dele, por exemplo. Se ele tomasse um comprimido de cálcio ali e aguardasse uns minutos, a cãibra ia sumir, por exemplo. Então, a gente deixa esse alerta e sempre lá, na tiroidectomia total, na parcial não, mas na total o paciente vai precisar de fazer reposição de cálcio e sempre a gente orienta isso para os nossos pacientes. O terceiro risco é com relação ao nervo que inerva a corda vocal. Então, o nervo que inerva a corda vocal, em princípio ele chama nervo vago. Então ele sai lá do cérebro, ele desce aqui do lado, entre a carótida e a jugular, e na região do mediastino superior, ou seja, já do tórax superior, ele faz uma recorrência. Então tem dois ramos, um de cada lado, um direito e um esquerdo, que recorre e inerva a corda vocal. Esse nervo ele passa atrás da paratireoide ainda. Então, sempre na cirurgia de tireoide, a gente tem que fazer a dissecção desse nervo. Então a gente tem que encontrar o nervo e dissecar ele até ver ele entrar dentro da cartilagem. Quando ele entra na cartilagem, a gente tem certeza que foi totalmente preservado. E aí a gente faz a extirpação da tireoide, faz a retirada da tireoide de um lado e depois do outro, e simultaneamente. O risco, geralmente, de rouquidão na cirurgia de tireoide é cerca de 1%. E o que determina a rouquidão é o quanto a tireoide está aderida nesse nervo. Então, tem tireoides que são muito aderidas, né, por reação de tireoidite, inflamações crônicas. E tem tireoides que são menos aderidas. Cerca de 1% a chance de rouquidão. 80% desse 1%, né, ele vai melhorar espontaneamente a voz. Cerca de 20% dos pacientes são que vão precisar de alguma reabilitação, de fonoterapia, alguma coisa nesse sentido. Mas a maioria dos pacientes tem uma melhora espontânea. Com o passar dos dias, 5, 7, 10 dias, a voz vai tomando a forma anterior e ficando bastante inteligível, né, de maneira normal.
Então eu te falei aqui quais são os 3 grandes riscos de cirurgia da tireoide. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, clique em gostei, deixa aqui o seu joinha, compartilha com alguém que você sabe que vai operar de tireoide, pede para assistir esse vídeo, salva para assistir de novo, já deixa aqui a sua pergunta caso você tenha alguma dúvida, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.